crianças! Nossa, eu já estava ó, morrendo de saudade de vocês. Sim, ó. E como vocês estão, hein? Estão todo mundo bem? Todo mundo joinha? Ah, que bom então, ó. Então, antes de nós começarmos, a tia Kel quer fazer um pedido muito especial para você, tá bom? Se inscreva aí no nosso canal, sim, se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha e compartilhe, tá bom? Para que você venha estar ó, juntinho comigo, participando, acompanhando muitas histórias legais aqui no canal, tá bom? Então, ó, a tia Kel hoje trouxe uma historinha muito linda pro seu coração. Então, vamos começar a historinha de hoje? Eu quero estar apresentando para vocês o joio e o trigo. Crianças, o joio, ele é uma planta considerada uma erva daninha. Sim, crianças, e ela costuma crescer em meio à plantação do trigo. Sim, e ela é muito prejudicial para o trigo, crianças. Sabe por quê? Porque o joio, ó, ele vai pegando todos os nutrientes do solo onde está plantado o trigo. E isso impede o crescimento do trigo. Sim, crianças, o joio, ó, ele é uma plantinha nada boa, crianças. Ele é uma planta venenosa. Sim, crianças. Ah, mas já o trigo, crianças, ele é, ó, uma planta muito boa, que quando é plantada, ó, cresce muito. E o trigo, ele produz um cereal, sim, um cereal, que depois esse cereal é transformado na farinha de trigo, sim, a farinha de trigo, que dá para se fazer, ó, muitas coisas gostosas. Por exemplo, com a farinha de trigo, dá para se fazer pão, sim, aquele pãozinho, ó, do café da manhã, que delícia, né? Dá para se fazer pão, dá para se fazer bolo, sim, esse bolo, ó, bem gostoso que a sua mamãe prepara com tanto amor e carinho para você. Então, tudo isso se faz com a farinha de trigo. Então, ó, o trigo, ele é muito importante. Ele é uma plantinha muito boa, crianças. E hoje, ó, a história que a tia vai estar contando para vocês é sobre o joio e o trigo. E a história que a tia vai estar falando hoje para vocês, ó, se encontra em Mateus, capítulo 13, e o versículo 24, que diz assim: contou outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. A palavra do Senhor nos diz, crianças, que certa vez Jesus estava falando uma parábola, contando uma história para a multidão e seus discípulos. E a história diz assim, que certa vez havia um fazendeiro, e esse fazendeiro estava em seu campo semeando, sim, ele estava semeando. Ele estava em seu campo, junto com seus empregados, semeando uma semente. E vocês sabem aí que semente é essa, hein? A semente do trigo, sim, crianças, ó. Esse fazendeiro estava, ó, lá no campo, semeando a semente do trigo. E ele estava semeando junto com seus empregados. Ele estava cuidando com tanto amor e carinho lá do campo, crianças. E aquele fazendeiro, vendo que já estava ficando tarde, né?
ele pediu, né, ordenou para que seus empregados fossem descansar. E ele, também iria descansar, porque, bem, havia passado quase o dia todo semeando, então ele estava muito cansado e queria, dormir, crianças, sim. E a noite, crianças, foi chegando. E vocês sabem o que aconteceu, crianças? Um inimigo chegou naquele campo de noite. Sim, crianças, um inimigo apareceu no campo à noite. E aquele fazendeiro tinha um inimigo, crianças, sim. E aquele inimigo, vendo que não tinha ninguém no campo, que estavam todos, dormindo. Sabe o que aconteceu? Aquele inimigo começou a semear, sim, ele começou a semear no campo, onde os empregados, né, haviam semeado a semente do trigo. Aquele inimigo estava semeando uma semente, mas era uma semente ruim, crianças, sim. Aquele inimigo estava no campo semeando a semente do joio, crianças, sim. Essa semente ruim, crianças. Aquele inimigo do fazendeiro estava semeando a semente do joio, crianças, sim. E, crianças, os dias foram passando, e um daqueles empregados do fazendeiro começou a reparar que o trigo estava crescendo, mas que também, perto do trigo, estava crescendo uma outra planta, uma planta diferente, uma planta venenosa, crianças, sim. Aquele empregado começou a reparar que perto do trigo estava nascendo o joio, crianças. E aquele empregado, sem saber o que estava acontecendo, foi correndo contar para o seu senhor. Sim, então ele chegou, Senhor, está acontecendo algo de estranho no campo. O trigo está nascendo, mas bem pertinho do trigo está nascendo o joio, Senhor. Sim, essa planta tão venenosa. Mas que estranho, Senhor, porque a gente não plantou joio. Como é que tem joio no campo, nascendo junto com o trigo? Então, crianças, aquele fazendeiro, que era um homem muito esperto, logo imaginou: eu sei o que está acontecendo. Foi o meu inimigo que deve ter plantado a semente do joio. E aquele empregado logo perguntou para o seu senhor: Senhor, o senhor quer que eu vá lá e arranque todo aquele joio? Crianças, aquele fazendeiro, né, que era um homem muito esperto, como eu falei, e muito sábio, logo ficou pensando, analisando e falou para o seu empregado: não precisa arrancar agora, deixa que cresçam juntos. Sabe por quê? Porque se você arrancar agora, você corre o risco de arrancar o trigo também. Quando você for arrancar o joio, você corre o risco de arrancar o trigo também. Então, não, deixe que eles cresçam juntos. E aí, quando chegar a época da colheita, aí sim, você pode arrancar. Aí, primeiro, você arranca todo o joio e, junta todo o joio e coloca no fogo. Sim, queima todo o joio. E o trigo, você, tira todo o trigo e guarda no celeiro. E aquele empregado, obedeceu o que o seu patrão havia dito. E, crianças, você sabe por que o fazendeiro falou isso para o seu empregado? Não deixou que ele fosse lá tirar o joio, arrancar o joio, sabe por quê? Sim, porque realmente, como eles estavam nascendo muito junto, corria o risco, né, de arrancar um
com o outro, né? Os dois juntos. Mas não é só isso também não, criança. Sabe por quê? O trigo e o joio, eles são plantas muito parecidas. Sim, crianças, eles se parecem muito. Se você não observar bem de pertinho, você pode até confundir um com o outro. Sim, crianças, porque eles são muito parecidos. Mas tem algo que dá para diferenciar um do outro. E sabe o que é, crianças? É porque um produz fruto, o outro não, crianças. Então, é isso que dá, né, para distinguir um do outro. Porque, criança, o trigo, ele produz fruto. Sim, o trigo, ele dá fruto, criança. Já o joio, o joio, ele não produz nenhum fruto, criança. Então, é isso que distingue um do outro. Sim. E crianças, ó, chegou a época da colheita. Sim, crianças, ó. E aquele empregado fez exatamente o que seu senhor havia ordenado. Ele, ó, primeiro colheu todo o joio. Sim, ó, ele arrancou todo o joio e, ó, separou, colocou todo aquele joio num canto e jogou no fogo. Sim, queimou todo o joio, crianças. Já o trigo, ele, ó, colheu todo o trigo e, ó, separou, guardou no celeiro todo o trigo, crianças. E depois eles fizeram, ó, uma grande festa para comemorar a colheita, crianças. Sim. E você sabe o que Jesus quer nos ensinar com essa história, crianças? Hein? Que nós devemos ser que nem o trigo, sim, essa semente boa, criança. Que mesmo você convivendo ou até mesmo crescendo com pessoas que ainda não conhecem Jesus, pessoas, ó, que são que nem o joio, mesmo você crescendo ou até mesmo convivendo com essas pessoas, que você não venha deixar que essas pessoas venham te influenciar. Que você não venha deixar que essas pessoas venham, ó, te contaminar, crianças. Que a gente, ó, venha ser que nem o trigo. Essa semente tão boa, né, crianças? Vamos aprender com o trigo. Vocês viram que o joio, ó, fazia de tudo para impedir o crescimento do trigo? Às vezes, crianças, na nossa vida, vai ter pessoas assim, pessoas que nem o joio, que vai fazer de tudo para que a gente não venha crescer, para que a gente venha parar a obra do Senhor. Vai fazer de tudo, mas que a gente não venha se deixar abater, que a gente venha permanecer com a nossa fé inabalável em Deus, crianças. Que a gente venha, ó, crescer que nem o trigo, né, crianças? O trigo, mesmo tendo, ó, o joio impedindo o seu crescimento, ele não deixou de crescer. Ele foi crescendo e crescendo e crescendo. E é isso que o Senhor quer para a gente. Ele quer que a gente cresça, 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 cresça e produza frutos. Sim, crianças, o nosso Deus, Ele quer que nós venhamos produzir frutos, que a gente venha dar frutos e frutos bons, crianças. Sim, frutos bons, que a gente venha produzir, ó, o fruto do amor, o fruto da felicidade, o fruto da bondade, que a gente só venha produzir frutos bons, crianças, sim. Então, ó, vamos seguir o exemplo do trigo, vamos ser trigo, crianças, sim. O nosso Deus, Ele te chamou para ser diferente. Sim, o que nós somos nesse mundo? Nós somos a luz desse mundo, né, criança? E como luz, nós temos que iluminar este mundo, crianças. Nós temos que ser a diferença. Então, vamos ser diferentes. Mesmo que a gente conviva ou cresça perto de pessoas assim, ó, que nem o joio, pessoas ruins, pessoas que têm maldade em seu coração. Mesmo assim, a gente não venha deixar que essas pessoas venham nos influenciar, que essas pessoas venham, ó, nos contaminar, nos deixar virar
crianças ruins. A gente não venha deixar, criança, que o joio, ó, venha impedir que a gente venha virar verdadeiros adoradores de Deus, criança. Porque o nosso Deus, ele nos chamou para sermos a diferença, para fazermos a diferença neste mundo. Sim, criança, nós estamos neste mundo sujeito a conviver com pessoas assim, ó, que nem o joio, pessoas ruins, mas que a gente venha ser a diferença no meio dessas pessoas ruins. Que a gente, criança, quando as pessoas olhem em nós, que elas possam contemplar o brilho do Espírito Santo nas nossas vidas. Quem aí gostou da historinha de hoje? E quem aí aprendeu uma lição muito importante? Eu também, crianças, eu aprendi, ó, uma lição muito importante. Que a gente estamos nesse mundo sujeito a viver entre pessoas ruins, entre pessoas que não conhecem a palavra de Deus ainda. Mas que a gente não venha se igualar com elas, não. Que a gente não venha querer copiar elas ou ser que nem elas. Não, a gente venha ser diferente. Que a gente venha ser diferença para este mundo, crianças. Amém? Então, ó, fiquem todos com Deus. Sim, a tia Cláudia vai estar se despedindo de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Beijo da tia Kel.